Boa noite, meus grandes amigos. Estou aqui hoje para uma pequena palavra, trazer um pequeno desconhecimento que nós temos a favor dos idosos. Então, preste atenção, famílias. Vocês que têm idosos em suas casas, que depende de uma pessoa para cuidá-las, ou um cuidador de idosos, ou uma pessoa da área da saúde. Eu estou aqui hoje para falar para vocês e com um pequeno projeto de trazer como e quando podemos ter um trabalho com qualidade, de ter um trabalho com seriedade para com os nossos idosos. A demanda desse trabalho é muito grande, porque nós temos muitos e muitos idosos que necessitam do nosso trabalho. A preocupação é a seguinte: vocês sabem aonde realmente os seus pais, seus avós, até mesmo bisavós, nessa instituição, vocês sabem como eles estão sendo cuidados? Vocês têm por vontade ou no dia a dia estarem conhecendo, indo no local onde esses idosos estão internados, morando, passando por algumas horas, como tem sido esse tratamento? Porque qual que é a preocupação? Estamos vendo aí na mídia, algumas casas que não estão tratando, cuidando dos pacientes de uma maneira precisa, uma maneira qualificada. Vocês têm feito isso? Têm averiguado o trabalho dos home care, das casas de saúde? Porque, minha gente, olha só, o trabalho lá, tirando aí os municipais, os estaduais, que eu não sei se existe, os privados, eles cobram por esse trabalho. Mas vocês já foram averiguar a infraestrutura desse trabalho? Eu só estou falando isso e estou reportando essa fala porque eu faço um trabalho com idosos. E o que a gente percebe é que, infelizmente, algumas empresas, algumas instituições, que podemos falar, é que simplesmente põe lá um profissional que nem é profissional da área. Porque o que acontece hoje no mercado? Como o desemprego está muito grande, as pessoas não têm conhecimento, às vezes não teve oportunidade de fazer um estudo, e alguma coisa assim, mas precisa de um trabalho. Aí ele escolhe ser cuidador de idoso. Só que ele não faz um curso. Algumas instituições não pedem o curso para ele e coloca ele lá numa casa de repouso sem conhecimento nenhum, sem experiência. Salvo aqueles que são da área da saúde, que tem lá o Corém, que já teve uma experiência dentro de um hospital ou dentro de uma instituição de saúde. A fala não é para esse. A fala é para aqueles
que se propõe a ser cuidador de idosos, né, que é algo complicado, não é fácil cuidar, né? Nós temos duas fases do idoso. Aquele que você atende na residência, através de contrato com o home care, fazendo um tipo freelance. Aquele que é contratado para o home care e trabalha na casa de repouso por uma carga horária, tá? Então nós temos esses dois tipos de trabalho. E temos aqueles, né, que faz aí de freelance no hospital, em casa, acompanhamento e por aí afora. Então, qual é a preocupação? Os familiares estão preocupados nos locais onde eles estão contratando, preocupado com infraestrutura, preocupado com o tratamento, preocupado com a qualidade desse atendimento? Essa é a pergunta. Vocês têm noção de como que é o tratamento dentro de uma casa? Então eu vou dizer por uma experiência própria. Eu já passei por algumas casas, né? Não cheguei a ser contratado. Fui fazer eles fazem tipo um teste de um plantão. Em todas as que eu passei, eu não tive coragem de me deixarem me contratar. Por quê? Primeiro, vou dizer de uma casa que eu trabalhei, que eu fui dar um plantão de 12 horas, pela qual eu tinha 20 idosos, cada um, né, com um tratamento específico, e era um profissional, no caso, eu, para tomar conta 12 horas de 19 idosos. Aí eu tinha lá um idoso que tinha mais de 195 quilos, que não tinha como virar ele na cama, não tinha como dar um banho, ali precisaria de no mínimo 2 profissionais para poder cuidar de um idoso. Não vou entrar em detalhes, né? Vou falar só da questão do manuseio profissional. Aí dentro desses 19, eu tinha vários pacientes, vários idosos, alguns que deambulavam, alguns que só ficavam na cama, alguns que só ficavam sentado, alguns com febre e por aí afora. Isso num plantão de 12 horas. Então, num plantão de 12 horas, para cuidar de 19 pessoas, é impossível você fazer o TPR de todos os pacientes, fazer as anotações de todos os pacientes, separar a medicação de todos os pacientes e fazer aquilo em tempo e a hora. Não existe. Isso é humanamente impossível você fazer isso num plantão de 12 horas. Numa das casas que eu trabalhei, qual que era a rotina? Você entrava às 18 ou às 19 horas, quando dava, aí saía, né, os 2 ou 3 profissionais que estavam durante o dia e ficava só o profissional da noite, no caso, que era eu. Aí você tem que tem que separar as medicações, você tem que dar as medicações a partir de 8h30, 9 horas, dar o lanche da noite e botar todos para dormirem. Agora, olha o absurdo da questão. Às 3 horas da manhã, a gente tinha que começar a acordar os idosos para dar banho, trocar fralda, fazer curativo, começar já das medicações da manhã,
para quando chegasse 7 horas, que era o horário da saída, todos já estarem limpos, tomado café e medicado. Gente, infelizmente, eu sou da área da saúde, trabalhei mais de 25 anos, não existe. Essa estrutura é humanamente impossível. E eu fico mais intrigado ainda de que como as instituições municipais não têm uma fiscalização em cima disso. Porque não tem como uma casa cuidar de paciente à noite, um profissional para 19 idosos. Sem falar aqueles que passavam mal, né, que se defecava, que urinava durante a noite, que você tinha que trocar, porque não tem como. Né? Isso é uma preferência. Você não vai deixar um idoso todo molhado, todo defecado, porque você não está tendo tempo. Então a prioridade no momento é ele, né, que está precisando de uma higiene para poder ficar confortável. Olha, gente, presta atenção. Eu não estou falando, não estou deletando nenhuma instituição. Eu estou falando de coisas que acontecem realmente. Porque eu presenciei isso. Eu não estou tirando isso de trás da minha orelha. E nem para prejudicar ninguém. Porque os nossos idosos merecem um tratamento de qualidade, um tratamento humano, um tratamento de carinho, de amor, de paciência e de harmonia. Porque a nossa clientela de idosos está aumentando demais, demais. Por isso que a demanda é grande. E não se cobra pouco de um tratamento desse. Porque o que acontece? As casas de saúde, ou home care, como a gente chama, ele faz um contrato de um valor X para a família, que não é barato. Eu não gostaria, acho que não devo falar o valor, né, que o pessoal cobra aí, mas é um valor alto. Aí ele contrata o profissional que paga para ele um valor pequenininho. E não tem mais que um à noite. É um salário combinado lá, né, que a pessoa se propõe aí, porque ela está precisando de um trabalho. E aí o que acontece? Né? Vamos falar aí no popular. Ele finge que atende e o paciente, vamos dizer assim, finge que está sendo tratado. A família finge que está entendendo que ele está sendo tratado e por aí vai. Então, gente, eu pretendo fazer um trabalho muito bonito, onde eu estou fazendo um estudo de pacientes com Alzheimer, com paciente com problema mental, para que os profissionais, os cuidadores de idosos, ou o pessoal da enfermagem, que não tem experiência com essa clientela, é isso que eu vou estar passando. E gostaria de deixar claro também, né, para quem estiver assistindo, ou para quem assistir esse vídeo, eu não vou cobrar nada, nem do vídeo, e se for dar algum curso, o curso será gratuito. Tamanha a minha preocupação com o trabalho para com os idosos. Só reforçando, não estou, né, querendo derrubar nenhuma casa, não estou querendo denunciar nenhuma casa, mas gostaria que os donos,
os gerentes, os cabeças dessas casas prestassem muita atenção nisso que eu estou falando. E nas falas que virão nos próximos vídeos, nas próximas lives. Porque nós temos uma demanda muito grande, mas não temos uma infraestrutura capaz de ajudar o idoso numa visão geral e até as famílias, né? Por exemplo, quem faz um trabalho com idoso residencial, ele não faz um trabalho só com o idoso. Ele faz um trabalho com a família do idoso. Para que ele tenha um dia perfeito, para que ele tenha um dia, né, tranquilo, calmo, harmonioso, para que quando ele, né, ir para a cama, ele tenha uma noite privilegiada de sono e de descanso, para que no dia seguinte ele possa levantar tranquilo, calmo, sereno, sem surtos, né? Nós vamos falar sobre isso lá na frente. Os surtos, como que acontece, por que que acontece, né? Quais são as prevenções que nós temos que fazer, que tipo de conhecimento nós podemos buscar. Eu espero, né, que todos que estiverem ciência desse vídeo, dessa live, possa lá dar um like, possa lá entrar no canal do YouTube, que eu pretendo pôr no canal do YouTube, para que tenha uma abrangência muito, mas muito grande. E assim a gente possa cuidar dos nossos idosos de uma maneira humana, de uma maneira abençoada. Não importa o que o idoso fez ano passado, porque a gente ouve falar muito, ele está sofrendo porque ele foi muito ruim no passado. Eu não estou lá para justificar isso, para crucificar o idoso. Eu estou lá para o bem-estar dele. Eu estou sendo pago. Eu, particularmente, sou bem pago para cuidar do meu idoso. Então, minha gente, não vou prolongar muito, porque senão fica muito cansativo. Prometo que os vídeos não serão longos, mas serão com conteúdos muito, muito significante, muito rico, para que nós possamos futuramente, ou a partir dessa fala, sermos profissionais qualificados para um bem-estar dos nossos idosos. Uma feliz semana, uma excelente noite para todos que estão ouvindo. Fique com Deus e que o Senhor, na sua infinita misericórdia, bondade, e possa nos abençoar. Uma boa noite a todos.